Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos equação paramétrica da reta. De maneira independente, o Gibbs e o Heaviside foram os primeiros a trabalhar com vetores da maneira moderna, essa que nós conhecemos. O Gibbs foi o primeiro a dar aula sobre o assunto. Em 1879, ele começou a lecionar sobre vetores na Universidade de Yale. Em 1881, ele escreveu um pequeno trabalho sobre o assunto. Mas após vários anos dando aula, ele foi aperfeiçoando a matéria até que, em 1901, surgiu o primeiro livro completo sobre o assunto. É este aqui. E bem nesta parte ele fala sobre retas. O problema é o seguinte: qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos? Vou considerar que essa reta ela é paralela a esse vetor v. O vetor v se chama vetor diretor da reta. Diretor porque ele dá a direção. O vetor P0P é paralelo àquele vetor v. Se eu tenho vetores que são paralelos, então eu posso dizer que o vetor P0P é um múltiplo do vetor v. Olha aqui, ó, um múltiplo do vetor v. Esse vetor é obtido quando eu pego o ponto final e subtraio do ponto inicial. P menos P0 é igual a V vezes T. Eu vou somar P0 dos dois lados. E aqui está. Isto é a equação da reta. Eu vou fazer uma pequena mudança de notação e chamar isso aqui de R de T. Então aqui está o ponto P0, que eu vou considerar como fixado. Aqui está o vetor diretor e este t se chama parâmetro. Para cada escolha de t, eu vou tendo um ponto na reta. Se eu tiver o seguinte, que o ponto genérico é um XYZ, que este ponto fixado é um x0, y0, z0, e que o vetor v é o ABC, então eu reescrevo isto aqui desta maneira. Olha aqui, ó. As coordenadas de um ponto na reta, as coordenadas daquele ponto fixado, e aqui, ó, eu tenho as coordenadas do vetor v. Isso aqui é o que se chama de equação paramétrica da reta. Eu posso pegar a equação paramétrica e reescrever neste outro formato aqui, no formato de um vetor. Por isso que quando eu escrevo desta maneira aqui, nós chamamos de equação vetorial da reta. Equação paramétrica, equação vetorial. Claro que se eu estiver falando de vetores do plano R2, com apenas duas componentes, aí não tem essa parte do z.
E fica assim, ó, a equação paramétrica, a equação vetorial da reta. Vou fazer um exemplo sobre isso. Qual a equação paramétrica da reta que passa por esse ponto e é paralela a esse vetor aqui? Estou falando de equação paramétrica. Aqui vão as coordenadas do ponto que eu sei que está na reta. Este aqui. X, Y, Z igual a 1, 2, 1. 1, 2, 1. Esse 1 é esse 1 aqui. Agora, aqui vão as coordenadas do vetor diretor e eu não posso esquecer de multiplicar pelo parâmetro t. 203. 2 t's, 0 t's, 3 t's. Esse 0t aqui dá para apagar, porque deu 0. Como é que se interpreta isso que eu encontrei? Aqui está a minha reta. Digamos que o P0 esteja aqui. O P0, eu encontro ele quando eu coloco t igual a 0. Olha aqui, ó, coloca 0 no lugar do t. Fica 1, 2, 1. 1, 2, 1. Vou colocar um outro valor qualquer. Digamos que eu escolha o t igual a 1. Que ponto que eu encontro? Vou colocar 1 ali no lugar do t. 1 mais 2 vezes 1. Bom, aqui é simplesmente 2. 1 no lugar do t. Fica 1 mais 3 vezes 1. Deu 4. Então, coloquei 1 aqui que era irrelevante, 1 aqui, e fiz as contas. Isto aqui, ó, 3, 2, 4, são as coordenadas de um outro ponto que está na reta, para t igual a 1. Conforme eu for escolhendo valores e substituo aqui no t, eu vou descrevendo os outros pontos da reta. Por exemplo, se eu colocar t igual a 2, t igual a menos 1, t igual a 2,5. Então, esse t aqui, ele é um número real. T pertencente aos reais. E eu posso interpretar da seguinte maneira. A partir desse ponto, eu me desloco com velocidade v sobre a reta a partir de um tempo t. Isso aqui, ó, é como se eu andasse por uma unidade de tempo em cima da reta. Isso aqui é como se eu andasse por 2 unidades de tempo em cima da reta. Então, isso aqui, ó, é o vetor velocidade. E isso aqui é o vetor posição inicial. Então, tem essa interpretação bem física. A partir daqui, para cada tempo, eu vou me deslocando nessa linha reta. Aqui seria para tempos negativos, que eu posso interpretar como sendo andar para trás. O ponto 7, 2, 10 está nessa reta? Bom, se ele está na reta, ele satisfaz a equação. Então, eu vou colocar aqui, ó, 7, 2, 10. 7, 2, 10. 1 mais 2t's. 2, 1 mais 3t's. Se o ponto estiver na reta, ele é alcançado a partir de um certo tempo.
Vejamos que tempo é esse. Eu começo com uma linha e vejo que 7 é igual a 1 mais 2t se o tempo for 3. 2 vezes 3 é 6, mais 1 dá 7. Aqui 2 igual a 2. Não consigo concluir coisas. Agora eu vou ver se ao substituir esse tempo por 3, dá 10 a resposta. Se isso acontecer, o ponto está na reta. Se isso não acontecer, o ponto não está na reta. E aqui no caso dá certo, ó. 3 vezes 3 mais 1 dá o 10. Então a resposta é sim, e eu interpreto da seguinte maneira. Para o tempo igual a 3, partindo daquele ponto P0 e com essa velocidade, nós chegamos a esse ponto aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.